Rádio Novelo. A convidada de hoje diz que a malária é a cachaça dela e que vai ser até o fim da vida. Ela é a demógrafa Márcia Castro, diretora do Departamento de Saúde Global da Universidade de Harvard. Quando ela não está nos Estados Unidos, ela está na Amazônia ou em Brasília. Porque uma boa parte do que ela faz é pesquisar e falar e trabalhar com saúde pública. Ela sabe tudo sobre a dinâmica dessas doenças que parecem ter virado parte da rotina do Brasil. Sai ano, entra ano e elas continuam aí. E sabe tudo também das que estão surgindo agora no mundo e que já estão deixando os especialistas de cabelo em pé. Ela vai contar o que a gente aprendeu ou deixou de aprender com a epidemia de Zika, com a dengue de todo ano, com o Oropochi, que é e não é uma novidade, com a Covid, com as várias gripes aviárias que andam por aí, e qual o papel dos governos nisso tudo. O governo dos Estados Unidos, onde ela mora e que agora tem um doido no Ministério da Saúde, e também dos nossos governos aqui no Brasil, do passado e do presente. Eu queria que você começasse explicando o que você faz, né? Porque você é demógrafa, então não é uma coisa assim que todo mundo sabe o que é, inclusive eu. Você pode começar explicando o que é isso? Bom, a demografia é estudos de população. Toda vez que você pensa um governo planejando qualquer coisa, eles precisam de dados de população. Eles precisam saber se eles vão ter mais criança no futuro ou mais idoso no futuro. Então, o que a demografia faz? A demografia pega todos os parâmetros de fecundidade, mortalidade e migração, que são as 3 únicas formas pelas quais uma população muda de tamanho, junta tudo isso e faz projeções, faz modelagens, tenta entender como que uma população está mudando em termos de padrões de mortalidade por idade, por causa de morte, tenta entender por que a fecundidade está caindo, em que grupos populacionais estão caindo, e a migração é a mais difícil de se modelar, a mais difícil de se entender, não dá muito para prever padrões migratórios, porque tem toda uma questão de migração involuntária. Mas o coração da demografia é isso, é entender os padrões e os comportamentos da população no presente e no futuro. E o que isso tem a ver com saúde? Porque você trabalha muito com saúde, né? Com malária e outras doenças desse tipo. Então, o que tem a ver? Então, a demografia e a epidemiologia são disciplinas irmãs. Elas andam de braços dados. Então, não é por acaso que muitos centros de demografia aqui nos Estados Unidos estão ligados à saúde pública. E também não é por acaso que você não consegue fazer saúde pública se você não tiver de braço dado com a demografia. Porque a gente geralmente faz uma piada dizendo que o demógrafo está interessado na morte e o epidemiologista está interessado na doença. Aí você junta os dois, a gente consegue entender o que está acontecendo com a população. Então, a demografia ela é importante porque toda essa modelagem dinâmica da população, de padrão de mortalidade, de como a fecundidade afeta a mortalidade infantil, a mortalidade materna, a saúde materna, a saúde reprodutiva, ou seja, elas andam em paralelo, uma ajudando a outra. E eu comecei na demografia, mas como eu sempre gostei da saúde, e na faculdade eu fiz estatística, eu arrumei um jeito de juntar tudo isso, e aí isso convergiu no estudo da malária, na Amazônia, que assim, eu faço outras coisas, mas como a gente diz no Brasil, essa é minha cachaça e vai ser até eu parar de fazer isso que eu faço. E escuta, a gente fala de malária mais tarde, mas eu queria falar um pouquinho da Covid, porque tá fazendo 5 anos da pandemia agora, né? E pra mim, esses 5 anos, eles parecem ao mesmo tempo muito e pouco, sabe? Tudo misturado. Parece que foi há muito tempo atrás e parece que foi ontem. E eu passei a medir o tempo antes e depois da pandemia. Mas o que aconteceu durante a pandemia, tipo assim, de 2020 a 2022, é uma barafunda indiferenciada na minha cabeça. E eu acho que essa é uma experiência, assim, meio comum, né? O que a gente aprendeu com a Covid, a gente... aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, onde você mora e trabalha, né? O que a gente aprendeu, o que a gente deixou de aprender como país, como sociedade, também na academia, e o que a gente poderia aplicar na próxima pandemia?
Bom, primeiro eu concordo, eu acho que é quase como se fosse um trauma, e aí como qualquer trauma a gente perde a noção do tempo e a gente esquece algumas coisas, eu acho. Acho que é um mecanismo de sobrevivência até tentar esquecer algumas coisas. Eu acho que tem algumas coisas boas, digamos assim, que surgiram de graça. Por exemplo, a gente teve grupos trabalhando juntos que nunca tinham trabalhado juntos. Pela primeira vez na história, todos os laboratórios dos hospitais aqui em Boston que competem por cada centavo de recurso, eles trabalharam juntos. Isso nunca aconteceu antes. Estão trabalhando juntos agora? Aí já é outra história, né? Então, a gente tem assim, as coisas boas que aconteceram. Então, teve isso, teve disciplinas que normalmente não se conversavam, que todo mundo se juntou para tentar dar uma contribuição. Em algum momento, eu acho que a população acordou para o que é o SUS. Então, assim, eu acho que teve algumas coisas que aconteceram no momento do desespero, digamos assim, que foram muito boas. Até que ponto essas coisas se mantêm, aí eu acho que é outra história e a gente chega naquela coisa que o ser humano parece que tem uma memória muito fraca, né? A gente observa isso a cada 4 anos quando tem eleição, a cada bobagem que acontece se repete. E a saúde pública, historicamente, repete os mesmos erros do passado, infelizmente. Tá, se a gente aprendeu com tudo isso, como que a gente tem usado, né? Então, vamos pegar 2 exemplos no Brasil. A epidemia que a gente teve de dengue é a tragédia mais anunciada da história que eu já vi. Se a gente tivesse aprendido alguma coisa, a gente teria olhado e visto que durante a Covid não foi feita a vigilância como deveria ser feita. Você tem os agentes de controle vetorial que vão na casa das pessoas, inspecionam. Essas coisas não estavam acontecendo. O então governo também deixou de lado um pouco a compra de inseticidas, então houve falta de inseticidas. Então você tem todo esse cenário em que, muito provavelmente, os mosquitos estão fazendo a festa, né? Porque você não estava fazendo o que deveria fazer. O El Niño está lá, né? Quer dizer, não é nem bater na porta, já estava instalado. E a gente tem as nossas cidades crescendo de forma totalmente desorganizada. Você pega uma cidade como Manaus, de 85 para cá, mais de 50% do crescimento urbano foi em forma de favelas, né? Então, você tem todo esse contexto urbano que é um paraíso para o mosquito. Então, você já deveria ter intensificado as ações, vendo o que está acontecendo com o clima, a negligência que houve anteriormente para fazer o controle vetorial, e nada disso foi feito. Então, quer dizer, depois que a gente já tinha mais de 1 milhão de casos, aí começam ações nas escolas, ações no fim de semana, mas aí a gente está sendo reativo. E ser reativo na saúde pública não é a melhor forma de você atuar, porque o problema já está instalado e a desgraça já está acontecendo. Então, até que ponto essa experiência da Covid permitiu que a gente fosse proativo ao invés de reativo? Para a dengue não deu certo. E aí a gente teve outro recentemente, que foi a febre de Oropouche, que pela primeira vez na história saiu do bioma Amazônia. Quase todos os estados do Brasil tiveram casos de Oropouche. E um estudo feito pela Fiocruz Manaus mostrou que essa linhagem que estava circulando, ela já tinha emergido há 10 anos atrás. Ou seja, se a gente tivesse uma vigilância genômica, de caráter epidemiológico, que permitisse que a gente identificasse os patógenos circulando, isso não teria acontecido, né? Então, aí já são 2 exemplos pós-Covid que mostram que a gente ainda não tem uma vigilância efetivamente preparada para identificar o que está acontecendo e efetivamente fazer a prevenção. A saúde pública, por definição, sofre com seu sucesso. Se a saúde pública fizer tudo certinho, ninguém morre, não dá manchete, né? Você deve lembrar no começo da Covid que tinha gente que chegava e dizia assim, não disse que ia morrer 1 milhão. Que bom que não morreu, né? Alguma coisa certa a gente fez. A saúde pública sofre com o sucesso. E isso é um problema, porque você não consegue garantir recursos para fazer a coisa certa, para evitar que tenha manchete no jornal. E esse é um dilema que eu acho que acontece desde que a saúde pública se entende como saúde pública. Então, assim, eu acho que o risco da gente ter outra pandemia, ele é real. Tem um trabalho que a gente publicou no final do ano passado mostrando que se você considera os próximos 5 anos, a chance de ter uma nova pandemia que mate 10 milhões ou mais é cerca de 19%. Nos próximos 10 anos é 35%, ou seja, em cada 100, 35 vezes você tem a chance de que isso aconteça. Então, não é um número pequeno. Então, a gente sabe que vai acontecer. Eu adoraria ver
No Brasil, uma instituição independente, como é a Anvisa, por exemplo, que aguentou o tranco durante a pandemia, ou seja, uma instituição de governança independente que pudesse realmente fazer as ações de prevenção nesse sentido, né, de emergências. A gente não tem uma instituição como essa e faria coisas que hoje em dia o Ministério da Saúde não consegue fazer de forma sistemática, organizada e cuidar de toda essa coisa da vigilância genômica, epidemiológica, que a gente ainda não faz muito bem. Ainda que a gente tenha gente capacitada para fazer, e a gente tem, por exemplo, essa rede de laboratórios no Brasil inteiro, além de todos os laboratórios da Fiocruz e universidades que deveriam fazer parte de uma grande rede para ajudar o sistema de saúde. Por enquanto, a gente ainda está fazendo basicamente o que a gente fazia antes. Antes da pandemia, você diz. Essa vigilância genômica que você falou é o quê? Você ir lá olhar, tem esse vírus aparecendo aqui na Amazônia, tem esse vírus aparecendo aqui, sei lá onde, no Centro-Oeste, no Sul. Vou lá olhar, vou entender o que é. O que é isso? A vigilância genômica é quando a gente seleciona algumas amostras através de algum critério e aí você analisa isso nesse laboratório e identifica qual é o patógeno que está circulando. Então, por exemplo, hoje em dia, eu acho que cerca de 3/4 dos casos febris que chegam numa unidade da saúde, a gente nunca sabe o que é. Então, você testa para malária, não é malária. Aí você testa para dengue, não é dengue. Isso também não é só um problema do Brasil, não. Isso é bem comum. Se a gente não resolve essas febres, você quer dizer que você tem alguma coisa ali que está afetando as pessoas, a gente não sabe o que é. O que é vigilância genômica? Desses casos febris que você não conseguiu identificar com os testes que você tem, você faz uma análise genômica para identificar o que é isso. Por exemplo, se uma rotina dessa, bem sistematizada, bem desenhadinha, acontecesse, provavelmente a gente teria identificado Oropouche. Por quê? Porque algumas daquelas febres que não eram malária, não eram dengue, não eram zika, não eram chikungunya, talvez fossem Oropouche. E tem alguns estudos olhando para trás para identificar o que era. E teve casos de Oropouche que foi encontrado. A vigilância genômica é isso, é você pegar uma amostra daqueles casos febris que estão chegando no sistema de saúde e se você não consegue identificar como nada do que você sabe que circula, você faz uma análise para tentar entender que patógeno é aquele. Exatamente para tentar prevenir que aquilo se espalhe. Se você sabe que aquele caso era Oropouche, você pode ir lá, saber que ali você tem um foco e fazer as ações. Então, você tenta prevenir que daquilo de um caso se torne 100 ou mais e se espalhe. Você estava falando da colaboração inédita entre laboratórios e da academia e tudo mais, e eu lembrei daquele pool da imprensa que aconteceu aqui no Brasil, né? Quando o governo parou de divulgar os dados das mortes por Covid, né? Todo mundo se juntou e a gente, ao longo da pandemia toda, a gente tinha esses dados, mas não eram dados do governo, né? E, na verdade, isso preveniu que o governo escondesse as informações. Além de ter um papel muito importante de toda noite botar na cara da população o que estava acontecendo. Mesmo que você não quisesse, ia estar todo dia lá, você esperava a pessoa vir, mostrar um mapa, explicar. Eu acho que isso também teve um papel importante. Claro, tinha muita desinformação circulando, ainda tem aqui no governo, agora a gente está vendo a influência que isso tem e a influência que isso vai ter na área de saúde. Agora aí nos Estados Unidos, eu já conheço gente que está comprando máscara N95 de medo do que pode acontecer com a gripe aviária, ou as gripes aviárias, que eu acho que é mais de uma, né? É por causa desse ministro da pá virada que vocês arranjaram aí, né? Você é dessas pessoas que está estocando N95 para se proteger? O que vai acontecer, assim? Isso vai chegar... Isso espalha para os outros países? Eu não estou estocando, mas ainda tenho máscara da Covid, então eu estou... Não está estocando porque já tem o estoque, Já né? tem o estoque, né? Então, é preocupante porque, assim, esse ministro, ele deixou bem claro que ele não acredita em vacina, que ele acha que doença infecciosa não deveria ser o foco, imagina. E as pessoas que foram escolhidas para os outros cargos importantes, que é quem vai liderar o NIH, que é o Instituto Nacional de Saúde, e o CDC, são também pessoas muito esquisitas, né? Então, por exemplo, a pessoa que vai coordenar o Instituto Nacional de Saúde é um professor de Stanford, que é um dos 3 que assinou uma declaração durante a Covid, basicamente dizendo que deixa todo mundo se infectar, que é a melhor estratégia.
Então, assim, é uma pessoa que tem também ideias toscas, que tiveram inúmeros debates com acadêmicos durante a Covid. Eu participei de um debate com ele, é assustador como ele fala, acreditando que aquilo realmente é correto e querendo medir o quanto as medidas que foram adotadas causaram morte ao invés de salvar vidas. Então, assim, são essas figuras que vão liderar a saúde. Então, eu não quero nem imaginar no evento de acontecer alguma coisa, que medidas que eles vão tomar. Vai ser, assim, muito pior do que da outra vez. Então, eu espero que nada aconteça grave de proporções globais nos próximos 4 anos, porque, assim, o mundo está totalmente despreparado, as organizações internacionais de saúde estão sem dinheiro, e a gente tem um cenário de vulnerabilidade que eu acho que as pessoas não estão tocando ainda. Eu trabalho com malária, né? A maioria dos projetos de malária na África foram cancelados, as pessoas foram demitidas. Então, assim, vai morrer gente, já deve estar morrendo gente por causa disso. De malária, de TB, de HIV, de mulheres morrendo na hora de ter filho, vai ser uma loucura. Então, você já tem um cenário de vulnerabilidade. Se ainda vier um patógeno novo, aí eu não quero nem pensar o que pode acontecer. Você trabalhou na Tanzânia também, né? Você trabalha no Brasil, você trabalhou muitos anos na Tanzânia, você trabalha nos Estados Unidos. Os desafios são parecidos, são diferentes? Como é que funciona? Todo o meu trabalho com malária começou na Amazônia, né? Quando eu comecei a trabalhar na Tanzânia, eu me dei conta que a doença era a mesma, mas eu tinha que aprender tudo de novo, porque o mosquito era diferente, a cultura é diferente, o ambiente é diferente, os tipos de criadouros são diferentes, e o principal parasita lá era o falciparum, não era o vivax, que nem no Brasil. Eu me dei conta que eu não sabia nada para trabalhar na África. E aí eu aprendi um bando de coisa, e essa experiência foi muito importante. Parte dessa experiência eu consegui trazer para o Brasil, no uso de larvicida, que eu levei quase 7 anos para entender a piada no jornal. Para mim, isso é uma medida que você entendeu a cultura. Então, assim, eu agora entendi a cultura. E no Brasil eu não preciso disso, né? Eu entendo muito mais rápido. Como é que os dados podem ajudar ou atrapalhar? E você falou da questão da charge, né? Quer dizer, que você não trabalha só com dados, você vai muito além, né? Você tenta entender a cultura, você tenta entender a charge do jornal. Que diferença isso faz? Dados são secos, não trazem as percepções locais, as culturas locais, coisas que podem afetar a maneira como uma intervenção é adotada, como a população aceita uma determinada intervenção. Eu acho que ninguém deveria sair formado aqui da Escola de Saúde Pública se não tiver ido a campo pelo menos uma vez. Por quê? Porque você não sabe o que é saúde pública até você chegar lá e ver o que funciona, o que não funciona. Você exercitar o saber ouvir, né? Eu dou um curso no Brasil todo ano em janeiro e eu digo para os alunos, olha, a única coisa que vocês não vão levar na mala são as suas certezas. Vocês ainda nem foram lá, vocês não viram ninguém, vocês não têm a menor ideia do que pode ser feito para ajudar essa população até vocês sentarem e ouvi-los. Então, e isso é uma coisa que, infelizmente, às vezes não acontece na saúde pública. A pessoa chega lá com um modelo resolvido para solucionar o problema. Não, você não sabe qual é a solução. Essa coisa de entender a cultura é por isso, é porque você tem que ouvir. Quando você começa a ouvir, você entende o contexto local, é como se saísse uma luz dos dados. Tudo fica muito mais claro, né? Então, eu não consigo analisar dado de um local se eu não estiver ido lá. Não tem como. Eu vou produzir alguma coisa, vai sair alguma coisa, mas vai ser ruim. Porque se eu não conheço o contexto, como é que eu vou escrever sobre aquele resultado? Então, por isso que para mim é importante. E o Brasil dá de 10-0 em qualquer país em termos dos dados que coletam na saúde. Mas qual é o problema? O Brasil é rico em dado e pobre em informação. Como assim? Qual é a diferença? A diferença é que o dado é o que você coleta, é a ficha que a pessoa preencheu. A informação é quando você pega aquilo e começa a analisar. A informação é o que vai ajudar a formulação da política pública. Então, o que adianta você coletar muito dado se você não trabalha esse dado para guiar a ação que você vai fazer amanhã, na ponta? O exemplo que eu dei da dengue antes. A gente tem os dados, a gente vê o que está acontecendo. Você pode linkar o dado da saúde com o dado de clima, com outros dados de cobertura vegetal. Aí você transforma esse dado em informação e a informação é algo que te permite agir. Imagina o Ministério da Saúde pegar todos esses dados que eles têm, linkar isso tudo, CPF, identidade, número SUS, a gente tem tudo isso. Pega um desses, coloca em todas as bases e aí você linka
morbidade, mortalidade, nascimento, né? Junta os outros ministérios, linka com o cadastro único, linka com a RAIS. Você tem uma coorte enorme de chegada do indivíduo nos serviços públicos. Se você analisa isso, você consegue desenhar ações que realmente são voltadas para a redução de desigualdade. Eu uso muito dado e eu tento mostrar como os dados que o Ministério coleta são muito bons. E quanto mais a gente usar, mais a gente pode melhorar a qualidade desse dado e mostrar o potencial que eles têm para ajudar na tomada de decisão. Então, é por isso que eu trabalho há mais de 10 anos já direto com o Programa Nacional de Controle de Malária, fazendo exatamente isso, atendendo às demandas deles e mostrando como aqueles dados podem melhorar o que está sendo feito na ponta. Aí 2 perguntas, então. Você falou RAIS. O que é RAIS? Dados da RAIS. A RAIS é a base de dados que tem as informações de quem trabalha. Relação Anual de Informações Sociais. Todo mundo tem isso. Ela tem a base de todo mundo que tem um emprego formal no Brasil. Sei. Por que o Brasil é tão bom de dados? Tem a ver com o SUS, tem a ver com os ministérios, tem a ver com... Por que você falou que o Brasil é rico em dados e pobre em informação? Por que a gente é rico em dados? Eu acho que isso foi uma guinada, quando o Brasil deu uma guinada, lá em 88, né? E pelo menos na saúde foi mais ou menos em 90, 91, que se unificaram as fichas de notificação. Então, você pode ir do Oiapoque ao Chuí, do Pernambuco ao Acre, todo mundo usa a mesma ficha de notificação, o sistema é integrado, então você vê essa informação na ponta, no Estado, no Ministério, todo mundo vê a mesma informação. Isso veio com o SUS, né, que foi criado com a nova Constituição. Então, esse movimento todo também gerou uma coleta de informações que a gente não tinha antes. Então, por exemplo, dados de saúde, você não tem um histórico muito longo, porque essas bases são novas, vieram com essa guinada que o Brasil teve. O que não teve ainda é o uso pleno dessas informações para poder guiar as ações na ponta. Você falou da importância dessas informações todas, desses dados todos, de você juntar, por exemplo, dados da dengue com dados do clima, de cobertura vegetal, de outras coisas. Qual é o efeito da crise climática nessas doenças todas? Eu imagino que o Oropus, por exemplo, seja resultado disso. Por que ele está pulando para fora de onde ele sempre esteve? Então, o clima tem um fator importante. O que é importante a gente se lembrar também é que os extremos podem tanto aumentar como reduzir a transmissão. No caso da dengue, nas áreas urbanas, é importante lembrar que o clima está fazendo é piorando um contexto urbano que a gente tem. Então, se você tiver essas cidades com infraestrutura, todo mundo tem acesso à água, todo mundo tem acesso à coleta de lixo, podia estar 50 graus e chovendo muito, que não ia ter esse problema que tem. O problema é que o clima é mais uma camada num contexto em que já oferece as condições ideais. É isso que a gente tem que se lembrar. Então, por exemplo, quando as lideranças vêm e botam a culpa integralmente no clima, da gente ter tido mais de 6 milhões de casos de dengue, isso me irrita, porque é errado. É quase você não assumir a responsabilidade que tem outras coisas que podem ser abordadas com política pública. Se o clima depende de todos os líderes mundiais para a gente virar a chave e isso está cada dia mais complicado, os outros fatores, que são os fatores locais, eles podem ser abordados com políticas públicas, que são resultado de camadas e camadas e camadas e camadas de desigualdade que vem lá desde a época do Dom Pedro. Então, o clima ele só torna pior uma condição que já é ruim. Mas que pode ser controlada, né? Quer dizer, que poderia ser controlada nessas outras condições de saneamento. Você pode tentar mitigar o que podia acontecer com essas ações locais, que, na verdade, novamente, são ações que vão reduzir as desigualdades que a gente tem, que tornam alguns grupos populacionais e algumas áreas muito mais vulneráveis do que outras. As pessoas não estão sofrendo as consequências do clima de forma igual, de jeito nenhum. Tem sempre alguns grupos mais vulneráveis, que são os grupos mais vulneráveis a tudo, a violência e por aí vai. Você falou de 6 milhões de casos de dengue, é isso? A gente teve mais de 6 milhões de casos de dengue ano passado. A gente nunca teve isso. Nunca, nunca, nunca. O máximo que a gente teve foi 1,1 ou 1,3 milhões, Uau. Alguma coisa assim. Nunca a gente teve 6 vezes mais. Nossa Senhora. Não, assim, sem precedente. E isso é atribuído a quem? Um aumento de 6 vezes? Pois é aquele contexto que já, acho que em agosto de 23, a gente já tinha
uma preocupação que a dengue podia aumentar porque o El Niño tinha chegado, porque o inseticida não tinha sido usado como deveria, controle dos agentes não foi como deveria. Tudo isso estava defasado. Como resultado assim. ainda da pandemia. Pois é. Sei, então, sei. assim, no momento que o El Niño chegou, já deveria ter levantado uma bandeira e essas ações de limpeza, de mobilização na comunidade, de começar a trazer esse tema para as escolas. Eu acho que a gente deveria estar falando muito mais sobre doença nas escolas do que a gente fala, porque a criança é um veículo de transformação importantíssimo. A gente só fala quando a coisa estoura, depois não fala mais. Isso já deveria ter acontecido lá em agosto de 23. Você começa em janeiro de 24, quando já tem mais de 1 milhão de casos? Qual a relação do El Niño com isso tudo? O Brasil é muito grande, né? Então, o El Niño tem consequências diferentes no Brasil. Então, na Amazônia, fica seco. Os rios, coisas que nunca se imaginou ver, o Solimões, um fio d'água, o Rio Negro, um fio d'água, isso assim, parece filme de ficção científica. Já no sul do país, você tem muita chuva. E a gente viu o que viu no Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul estava saindo de 3 anos de seca, porque era a Laninha que traz a seca para o sul. Então, assim, o efeito do El Niño não é igual no Brasil inteiro. A gente acabou de fazer um estudo mostrando isso para a malária, e a gente mostra o mapa do que acontece durante o El Niño, durante a Laninha, em cada trimestre do ano, temperatura e precipitação, é tudo diferente. Então, se alguém chegar para você e disser assim, o El Niño faz isto com o Brasil, tá errado. Depende do Brasil aonde. Então, dependendo da área, você vai ter mais chuva, mais umidade, alta temperatura. E aí, se você tem um contexto que está lá cheio do lixo acumulado, as pessoas estocando água porque não tem acesso à água, pronto, aí o mosquito vai agradecer e pronto. Depois do intervalo, a gente conversa sobre o negacionismo de uma parte da classe médica no Brasil, uma novidade que a gente descobriu na pandemia, né? Sobre o que a violência tem a ver com saúde pública e sobre os caminhos para fazer o sonho da Márcia virar realidade. Para o Brasil eliminar a malária de vez. A gente agora, eu tô ouvindo falar, né, de uma vacina de dengue aí que vai chegar. Você acha que a pandemia de Covid fez os brasileiros mais resistentes à vacina? Porque a minha impressão, assim, é que o brasileiro adora uma vacina, né? Ou adorava uma vacina, né? Você sente uma mudança nisso depois da Covid ou não? Porque eu quero perguntar também que a Covid foi uma espécie, assim, de chá de revelação dos problemas nos conselhos de medicina. Nesse negacionismo da Covid, e acho que agora negacionismo meio que de tudo, né? Que a gente não sabia antes, ou pelo menos eu não sabia antes que isso acontecia, né? Como é que a gente trata disso? Se os próprios médicos estão espalhando desinformação científica. Você sabia disso? Isso era uma coisa que já estava no teu radar? Não, até porque, assim, pelo menos os médicos com quem eu interagia em projetos conjuntos realmente não são os médicos que vão nessa linha. Então, eu confesso que eu fiquei um pouco surpresa e questionando que vale o juramento que eles fizeram na hora da formatura, né? Porque acho que eles estão cuspindo no juramento que fizeram. Eu não sei como você resolve isso. Sinceramente, não tenho a menor ideia. Eu acho que a gente precisa falar e falar muito sobre isso e tentar mostrar por que essas afirmações que são feitas são bem complicadas. Acho que a gente tem várias associações de saúde pública que vieram à tona questionando isso. Essas vozes acho que são importantes. E assim, eu acho que a questão da vacina, eu concordo, eu acho que o brasileiro gosta de tomar vacina. Me lembro até hoje, meu primeiro dia na escola, tinha um menininho com aquela próteses na perna, aqueles ferros de pólio, né? E eu não conseguia tirar o olho do menino, olhando para aquilo assim. No recreio eu vi que ele não podia correr. Eu me lembro que minha mãe veio me buscar. A primeira pergunta que eu fiz é: por que ele usa isso na perna? E a minha mãe foi da escola até casa, a gente ia andando, me contando o que era pólio. E daquele dia em diante, ela falava: vamos no posto tomar vacina. Eu a primeira, prontinha para ir. Eu queria tomar qualquer vacina. E minha mãe é daquela mãe que dá 2 vezes a vacina, porque acho que uma vez não chega. E eu sempre ia, porque a imagem desse menino nunca me saiu da cabeça. Então, eu acho que uma coisa é que tem muita gente hoje que não entende a importância da vacina.
E eu acho que isso é uma falha nossa na comunicação. A maneira como a gente fazia comunicação em saúde, lá na época da criação do SUS, nos anos 80, era muito melhor do que a gente faz hoje. E isso é importante, quer dizer, enfatizar por que a vacina é importante, ainda que você não veja as coisas acontecendo, eu acho que a gente precisa fazer um trabalho melhor. E mesmo no atual governo, a gente ainda não recuperou essa capacidade de comunicação em saúde. A gente está muito aquém do que deveria. E com a desinformação, eu acho que, infelizmente, até grupos que eram assim, fãs de vacina, estão começando a questionar por causa das bobagens que circulam. Isso é muito ruim. Além de ter os médicos que basicamente dizem para você não tomar a vacina. E quando você junta esse cenário, para mim é preocupante, porque a gente conseguiu aumentar a cobertura de vacinação, mas a gente não chegou ao que a gente era. A gente era acima de 95% em tudo. Então, isso para mim é uma preocupação e eu acho que uma coisa absolutamente fundamental, a gente precisa retomar essa capacidade de comunicação que a gente tinha antes, para as pessoas entenderem novamente o paradoxo do sucesso, né? Se você não está vendo o problema agora, é porque a vacina funcionou. E garantir que os postos vão estar abertos fim de semana, mais tarde, porque se aquela mãe não tem como ir num horário fora do horário que ela trabalha, ela não vai voltar 2 vezes para dar a vacina naquela criança. Então, assim, acho que é uma combinação de fatores que a gente poderia fazer para melhorar a cobertura. Eu também tive tudo, mas também tomei todas as vacinas. Assim que aparecia, eu tomava. Eu me lembro que teve muitos casos de meningite quando eu era criança aqui no Rio de Janeiro. Ainda durante a ditadura, quando eu era criança, o governo meio que tentou esconder, mas não dava, que tinha muita gente. De repente apareceu uma vacina e eu me lembro de ficar em pé horas na fila, assim, umas filas enormes de todo mundo querendo tomar. E esse surto de meningite foi uma das razões pelas quais o governo militar criou o Programa Nacional de Imunização, que foi criado pelos militares nos anos 70. Não sabia. Exatamente. Realmente a questão da informação, né? Eu me considero uma pessoa bem informada e eu me preocupada com dengue, né? Aí eu fui dar uma olhada, sim, vai ter uma vacina, não vai ter uma vacina, quando é que vai sair, não sei o que. Eu tenho um médico particular meu, então eu mandei um zap pro meu médico e falei, escuta, devo ir tomar essa vacina de dengue que está por aí nas clínicas particulares, nas farmácias, ou o que eu faço? Para pessoas da minha idade, né? Que eu tô com 63. Ele falou, não, espera sair essa do fim do ano, do Butantan, que ela é uma vacina melhor, que ela é uma dose única, eu acho que você não precisa agora, então espera. Mas não é uma informação que estaria disponível se eu não tivesse o zap do meu médico, né? Pois é, então, eu falei exatamente a mesma coisa para minha mãe, para minha filhada, que tem 2 filhos, para o meu irmão, falei para todo mundo, esperar do Butantan. Eu realmente acho que a vacina do Butantan, que é uma dose só, vai ser a melhor vacina de dengue que a gente pode ter. A gente falou um pouco aqui sobre a relação entre as desigualdades e as doenças, né? Você falou de acesso à água, saneamento, urbanização desenfreada, coleta de lixo, etc e tal, mas eu vi você falar também sobre a relação entre violência e saúde pública, né? Qual é essa relação? A violência é um problema de saúde pública, né? Então, se você tenta pegar as taxas de homicídio por bairro, por exemplo, você vai ver que são os bairros onde tem maior taxa de homicídio, você tem mais casos de tuberculose, você tem mais dengue, você tem mais sífilis. E o problema da violência é que ela afeta o acesso. Então, tanto a pessoa que mora nos bairros começa a ter um problema de acesso, porque o direito de ir e vir é mais limitado, como os agentes de saúde e os agentes de controle vetorial não têm um acesso integral àquela área. Então, você pega a tuberculose, por exemplo, que você vai lá observar se a pessoa está tomando remédio. Se a pessoa não pode entrar naquele bairro num determinado dia ou num determinado horário, porque a facção diz que você não pode entrar, isso já compromete esse trabalho. Se você ia fazer o controle vetorial e você não pode entrar na área para fazer o controle vetorial, isso também compromete o trabalho. Então, quando você usa esse marcador de homicídio, o que você está pegando, na verdade, é uma limitação do acesso tanto da pessoa como do agente de saúde àquelas vizinhanças que acabam levando uma baixa cobertura e, portanto, uma piora. Além dos efeitos diretos mesmo, né? Quer dizer, eu acho que um dos piores indicadores de violência que a gente tem no Brasil, além do feminicídio, é quando você vê os dados de estupro, que
metade é em crianças abaixo de 13 anos. E isso afeta tudo. O desenvolvimento infantil, afeta o que essa criança vai conseguir ser no futuro, então afeta o capital humano. Tem várias relações de saúde mental, afeta a incidência de várias doenças por causa do acesso, além de ter mortes evitáveis e ceifar uma vida que, enfim, é bem complicado. Eu vi você falando também da diferença entre a epidemia de Zika e a epidemia de Covid por causa de ações do governo, né? Que a epidemia de Zika, aquela grandona, foi logo antes, né? Da Covid, né? Mas foi uma coisa que foi controlada melhor, ou a gente agora não ouve mais falar tanto de Zika, mas a Zika continua por aí, é falta de informação? Ou como é que você faz essa comparação em termos das ações dos governos? O que foi a grande diferença quando o Zika chegou, né? Primeiro que ainda havia essa colaboração do governo com a academia, né? Que durante a epidemia de Covid, todos os conselhos consultivos que existiam no Ministério, que envolviam a academia, todos eles foram cancelados, né? Então, isso foi importante. Tanto que a primeira confirmação do efeito causal do Zika no cérebro do feto foi feito por um grupo na UFRJ. Foi feito no Brasil, não foi feito fora do Brasil, tá? Esse é um ponto. O segundo é que teve uma resposta um pouco tosca e tola, né? Tinha aquele ministro da Saúde, Marcelo Castro, que não é meu parente, que disse para as mulheres simplesmente não ter filho por 2 anos, né? Uma loucura. Então, teve um pouco disso. Gente, eu tinha esquecido disso. Pois é, eu não esqueci não. Mas assim, mas teve uma resposta, os protocolos foram feitos de forma muito rápida, teve um recurso. Então, houve uma resposta que, ainda que não tivesse sido perfeita, permitiu que houvesse colaborações com a academia, que houvesse uma resposta mais rápida. Foi totalmente diferente do que aconteceu com a Covid. Havia negação, que os estados tiveram que fazer coisas de forma independente, ou municípios de forma independente. Essa coisa que cada um rema do seu próprio jeito não aconteceu durante o Zika. O Zika ainda está aí, ele não foi embora. Tem pouquinhos casos, como qualquer vírus. Ele foi tão avassalador quando ele veio, que agora você precisa de um tempo até você ter pessoas suscetíveis novamente para você poder ter um surto. A grande diferença entre o Zika e o dengue é que, como o dengue tem 4 sorotipos, você tem epidemias com mais frequência. Mas o Zika, você precisa ter um volume grande de pessoas que ainda não foram infectadas para ter uma epidemia. Então, a gente vai ter outro surto? Vai. A gente só não sabe quando. Mas, por enquanto, a gente tem alguns casos acontecendo. A gente consegue ver todo ano o mapa de onde as coisas estão acontecendo, mas não é um surto como foi em 2015, 2016. Com o fim do governo Bolsonaro, a entrada do governo Lula, a gente tinha uma expectativa muito grande, né, lá no início do governo Lula, de que tudo que tinha sido sucateado ia ser retomado, ia ser reconstruído, inclusive as ações de política pública de saúde e de ciência. E isso aconteceu? A gente avançou nisso de 2022 para cá? Eu acho que um dos problemas é que reconstruir leva muito mais tempo do que destruir, né? A gente já sabia disso. Quando você olha de fora, as coisas estão muito lentas. Eu acho que tem coisas que podiam estar avançando mais rápido, mas a gente tem que se lembrar que esse governo pegou um ministério totalmente destruído. Tem pessoas que eram pessoas extremamente competentes, capacitadas, e várias dessas pessoas foram embora. Então, eu acho que esse foi um problema no começo, que você não tinha o corpo intelectual e profissional que você tinha antes. Então, eu acho que uma questão é até que ponto houve uma liderança muito efetiva de colocar as pessoas certas em áreas estratégicas para poder reconstruir isso de forma rápida. E eu acho que em algumas áreas isso, infelizmente, não aconteceu. Eu acho que esse governo, por exemplo, poderia ter abraçado uma grande causa, né? Digamos assim, você pega o Lula 1, qual foi a grande causa? Então, você tem o Fome Zero, né? Você tem toda essa coisa. Você tem algo que identifique com o governo. Se você perguntar, neste governo, o que é? É que não é o Bolsonaro, acho que é a única coisa que não é uma causa. Isso não é uma causa. Isso é uma negação, mas não é uma construção, entendeu? Não. Então, assim, é uma negação que vale para qualquer coisa. Qualquer pessoa não seria Bolsonaro, sociedade não seria Bolsonaro, sei lá quem não seria Bolsonaro, mas então, assim, eu acho uma identidade, né? Poderia ter abraçado, por exemplo, vamos eliminar a malária. Claro, essa é minha visão enviesada, porque eu trabalho com isso. É o seu sonho, né? Mas poderia ter abraçado, poderia ser uma causa. Acho que a coisa
mais importante que aconteceu foi essa nova estratégia de tentar reduzir as filas, que se for bem implementada, pode ser uma marca desse governo, mas vai demorar. SUS? Esse mais especialistas, que é uma maneira de você reduzir a fila, linkando o atendimento com o exame, com a volta na consulta. Ele cria um incentivo para os hospitais, para as unidades, e se for um caso de câncer, por exemplo, em 30 dias aquele paciente tem que ter um atendimento, fazer um exame e voltar para ter o tratamento prescrito. Se acontecer em 30 dias, o hospital recebe um determinado valor. Se passar de 30 dias, recebe muito menos. Então tem um incentivo. O que acontece hoje em dia? Você fica na fila para marcar a consulta. Aí você entra na fila para fazer o exame. Aí você entra na fila para voltar para a consulta. A pessoa desiste. Né? Não funciona. Então as filas ficam imensas. E aí a ideia desse programa é você otimizar isso e fazer uma fila só. No momento que você veio para a consulta, já está agendado o exame, já está agendada a volta e você reduzir a fila. Novamente, se for implementado de forma correta, pode ser uma marca desse governo, de reduzir as filas. Não sei se vai conseguir. Eu entendo perfeitamente que a reconstrução leva mais tempo, que muita gente foi perdida, mas exatamente por isso era necessária uma audácia em fazer as mudanças que o momento pedia, que eu acho que não teve. Eu sinceramente acho que não teve. E eu acho que isso é extremamente preocupante, porque se a história ensina alguma coisa, a gente tem que se lembrar que na primeira eleição do Trump, isso gerou um momento que acabou sendo um termômetro para a nossa eleição, e a gente tem eleição no que vem. Então, assim, a gente precisa dessa audácia de forma urgente para tentar virar a chave, porque a próxima eleição está batendo a porta. Não, agora me apareceu uma pergunta na cabeça que tem a ver com o que você falou. Poderia ser assim, um objetivo grandão assim, do governo, dizer, vamos eliminar a malária. Isso é possível? Assim, se dependesse de você que vai implementar todas as medidas aqui no Brasil, e aí você conseguiria eliminar a malária? Eu acho que se fizer uma coisa bem articulada, e articulada eu digo com outros ministérios, é viável. Quer dizer, não só no Ministério da Saúde. Não, você precisa do Ministério do Meio Ambiente. A grande maioria dos casos estão em áreas indígenas e áreas de garimpo. O desmatamento também afeta a malária. Então, você precisa do Ministério do Meio Ambiente, por quê? Porque você tem toda a transformação ambiental. Você precisa da segurança pública, porque as milícias estão na Amazônia agora, elas controlam alguns dos garimpos. Se não dá para tirar, faz um acordo. Entendeu? Mas você tem que fazer algum acordo para garantir que você consiga trazer as ações. Eu acho que é viável desde que essas colaborações possam ser feitas. Só o Ministério da Saúde, e na verdade, assim, só o Ministério da Saúde não vai resolver a dengue também, porque você precisa do planejamento urbano. Então, essas colaborações entre os diferentes setores, também poderia ser uma virada de chave, uma coisa totalmente inovadora. Ainda que seja óbvio, poderia ser uma coisa totalmente inovadora a ser feita. Então, eu acho que é viável, mas não fica só na mesa do Ministério da Saúde. Tem que envolver os outros setores. Obrigada, Márcia. Obrigada por ouvir o Fio da Meada. No site da Rádio Novelo, você pode encontrar a transcrição do episódio. E se você quiser saber mais sobre o podcast, a gente está no Instagram, no @Rádio Novelo. Você pode seguir a gente por lá e também na plataforma onde você está ouvindo esse episódio. Dá para deixar um comentário sobre essa conversa, tanto nas nossas redes, quanto na Apple e no Spotify. O Fio da Meada é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda segunda-feira. A coordenação e produção são da Evelyn Argenta e da Ashley Calvo. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devô. A direção executiva é da Marcela Casaca. A edição executiva é da Natália Silva. A gerência de produto é da Juliana Jäger. A gerência de parcerias é da Luísa Sade. A montagem desse episódio é da Luísa Silvestrini e a sonorização e mixagem são da Júlia Matos. A música original é da Luna França. O apoio de produção é do Vitor Hugo Brandalize, da Bia Guimarães, da Sara Zobel, da Carol Pires, da Bárbara Rubira, da Carolina Moraes e da Isabel de Santana. A produção desse episódio foi da Bia Guimarães. O desenvolvimento de produto e audiência é da Bia Ribeiro. A identidade visual é da Natasha Gompers.
A coordenação de ilustração e design é do Gustavo Nascimento, a análise administrativa e financeira é da Tainá Nogueira, a checagem foi feita pelo Bruno Lima e a revisão de transcrição é da Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.